Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus que abençoe toda a Irmandade por estar presente junto de nós nesse sábado. O irmão Jean teve um compromisso particular, não pôde estar junto de nós. Então estou aqui substituindo o servo de Deus e já de antemão convidando a nossa Irmandade para congregar conosco aí na Vila Carrão. O culto é realizado daqui a pouquinho, hoje, sábado, às 19h30. Rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390, é bem pertinho do cruzamento da Avenida Itaquera com a Avenida Aricanduva, tá bom? O irmão Jean vai estar lá para receber toda a nossa Irmandade hoje, sábado, às 19h30. Vamos começar o culto louvando a Deus com o cântico 27. Se queres receber de Deus
glória ao Senhor Jesus. Vamos cantar, irmãos, o hino 191, 191. Glória a Deus. Jesus voltar com glória triunfal, Ele me levará ao mar celestial. Eu viverei com Deus nessa real mansão, onde receberei o galardão com meu Senhor. Eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor desfrutarei. Anjos e querubins ali contemplarei, com eles estarei diante do meu Rei. A Deus o Criador iremos adorar e hinos de louvor lhe tributar com meu Senhor. Eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor desfrutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Cristo irá no céu as bodas celebrar e me fará entrar e tudo contemplar. Por fim conhecerei a face do meu Rei, sempre feliz serei com sua grei, com meu Senhor. Eu subirei
lugar do céu eu entrarei. Paz e amor desfrutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Glória a Jesus, glória ao nosso Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 55 para nós orarmos ao Senhor. Cântico 5:5. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Deus Altíssimo, te rogo por teu fiel perdão, por teu favor imploro, estende tuas mãos a minha oração, elevo a ti, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu clamor, faze tua paz sublime encher meu coração, pois quero sempre firme andar em retidão. A minha oração elevo a ti, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu clamor, piedoso e clemente és tu, ó Criador. A fé e o entendimento concede-me, Senhor. A minha oração elevo a ti, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu clamor. Glória ao nome do Senhor, glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós vamos agora buscar a presença de Deus em santa oração. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração de todo o povo de Deus que está acompanhando a live junto de nós. Sabemos que todos vós têm grandes necessidades nas mãos do Senhor, que esperam, enfim, solução para cada uma delas. E nós vamos apresentá-las nas mãos de Deus nessa tarde de sábado. Ainda agora pouco mais cedo houve o culto das nossas irmãs, às 10 da manhã.
Está havendo esse culto agora às 2 da tarde e depois à noite às 20 horas estaremos aqui novamente com o santo culto. Então, que todos possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa visitar as nossas almas, os nossos corações e que nós encontremos em Deus, irmãos, a chave para a nossa libertação. Que nós encontremos em Deus aquilo que nós temos de necessidade, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Você na sua casa onde estiver, nesse momento em comunhão, uma tarde de sábado, os que não estiverem trabalhando, podemos imaginar que estão mais tranquilos em casa, sossegados. Então procure orar junto de nós, tire esse tempinho, esses minutinhos, para adorar a Deus, para buscar a presença do Senhor de todo o teu coração. Vamos ajoelhados, buscar a Deus em oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai que habitas no céu, nós estamos ajoelhados aos teus pés em santa oração, para te agradecer, ó Deus, por estar diante de ti, por sentir a tua presença junto de nós. No outro tempo não tínhamos esse direito, mas coube a nós essa grande sorte de termos sido chamados pelo teu decreto de salvação, de maneira que a nossa vida, a nossa alma estão repletos da tua glória, da tua presença e da tua benevolência também. Apresentamos a Deus a vida de toda a nossa irmandade que nesse momento está cultuando a Deus junto de nós nessa tarde de sábado. Oramos pelo nosso querido irmão Jean, que é responsável por esse culto, que infelizmente não pôde estar presente, mas onde estiver o teu servo, a irmã Lu, as crianças, ó Deus maravilhoso, coloca a tua mão por amor do teu nome, abençoa, guarda e faz com que tudo que o teu servo fizer seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a nossa irmandade de longe, que acompanham os santos cultos, sempre ligados em Deus, sempre buscando a tua presença, pois nós compreendemos, Senhor, que sem Deus nada nós podemos fazer. Oramos também pela reunião ministerial, que será realizada daqui um pouco mais, a partir das 19 horas. Coloca o teu Espírito sobre nós e nos ajuda, Senhor, em tudo fazer a tua vontade na terra, que não apareça aqui a nossa vontade, mas a tua vontade soberana sobre a nossa, Senhor. Toma nas tuas mãos os pedidos de oração da irmandade, todos os que pediram, creem, confiam e esperam de Deus, ó Senhor, uma solução, esperam de Deus uma resposta que só pode vir da boca do nosso Deus. Tu conheces, ó Deus, todas as coisas, nada passa desapercebido diante dos teus olhos, pois tu és um Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, todo o poder se encerra debaixo das tuas santas mãos. Senhor, abençoa esse santo culto e nessa tarde nos manda do céu o conselho da tua preciosa palavra, fala com as nossas almas, fala aos nossos corações e nos ajuda a compreender a tua vontade na terra, a andar, Senhor, de acordo com a tua sã doutrina, a, Senhor, estar em obediência diante de ti, não deixando, ó Deus, que as coisas dessa vida venham tirar a nossa paz, venham tirar a nossa alegria, tampouco desviar os nossos corações do caminho da salvação. Senhor, toma nas tuas mãos aqueles que estão desempregados, os que estão, Senhor, enfrentando dificuldades no trabalho, Senhor, na sua vida profissional, os que são empresários, autônomos, tu conheces todas as coisas, socorre o teu povo, glória ao nome do Senhor, e ouve, ó Deus, a voz da nossa oração. Nós confiamos em ti, nós cremos na força do teu poder e sabemos, Senhor, que os teus olhos estão sempre voltados para nós, estão voltados para as nossas orações. Senhor, queira socorrer o teu povo nessa tarde e do alto do céu falar conosco, Senhor, desde a tua glória. Ó Pai de amor e de bondade, abençoa o santo culto da noite às 20 horas, o teu servo que for atender, dá a ele, Senhor, diretrizes, dá a ele também destreza de espírito, para que possa fazer tudo segundo a tua santa vontade. Ilumina-nos, Senhor, para conduzir o teu povo rumo a Sião celestial. Tira de nós tudo o que te desagrada, purifica-nos diante da tua presença, para que estejamos sempre em retidão diante de ti. Guia esse culto, Senhor, e que tudo seja para a glória do teu nome. É o que pedimos a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive para toda a eternidade.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, então lembrando que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós temos culto novamente nessa casa de oração, porém, é um culto só online, que será transmitido através da live para toda a nossa Irmandade. Então acompanhe o Santo Culto, ajuda a gente a compartilhar. Aí no YouTube você pode se inscrever no nosso canal ou seguir uma das nossas páginas. A Igreja do Carrão está transmitindo esse culto na CCA Carrão, CCA do Bairro do Limão, CCA de Alphaville, CCA de Sorocaba, outras tantas páginas mais, live, cultos online, todas as páginas do Facebook. A CCA Oficial também está transmitindo o Santo Culto. E o nosso canal no YouTube, CCA Alphaville Lives. Se inscreva no canal, ativa a notificação. Nós devemos ter lá mais de 2.000 vídeos já, de culto, de palavra, de rádio. É bastante conteúdo e a Irmandade tem muita coisa para assistir lá, para, enfim, se encher das coisas de Deus. Na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários e também a nossa chave do Pix, para você que quer abençoar a obra de Deus, que quer abençoar a nossa Irmandade, que precisa de ajuda também, aqueles que são atendidos pela obra da piedade, pelo Ministério dos Diáconos e das Irmãs da Piedade. Agora, nessa próxima semana, com a ajuda de Deus, iniciaremos a reforma da congregação do Bairro do Limão. E eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Então, dentro em breve, os irmãos assistirão a live de sábado à noite, direto lá do Bairro do Limão. E de quinta-feira à noite, também da congregação do Bairro do Limão. Então, nos ajude, irmãos. O que Deus se puser no coração, está aí os nossos dados bancários. A nossa chave do Pix é alphaville, com PH e 2 Ls, alphaville@ccacristã.org.br, alphaville@ccacristã.org.br. Tá bom, Irmandade? Está aí sempre nos ajudando, abençoando a obra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor continuará retribuindo com muitas bênçãos para todos nós. Como eu já disse em outros cultos, torno a avisar, dia 20 de março, nós teremos a abertura de uma casa de oração em Águas Lindas de Goiás. Deus me dando graça, estarei lá junto de todos os irmãos. Dia 15 de março, que é uma segunda-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso ensaio local de orquestra. Estão também todos e todas convidados e convidadas para estarem juntos de nós aqui. O ensaio também é transmitido na live para toda a nossa Irmandade. Vamos cantar o hino 281 e aguardaremos a palavra de Deus. 281. Ah
Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no verso 6 a seguir. Epístola escrita por Paulo ao povo de Roma, no capítulo 9, no verso 6. Aí na sua casa, se você puder, coloque-se em pé para poder ouvir e acompanhar a leitura da palavra do Senhor. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abrão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um barro para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios? Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixa descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela
não será confundido. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Então, prezada Irmandade, está diante de nós essa palavra que Deus colocou no coração antes do início do culto. Uma palavra que vem, irmãos, tocada por Deus, inspirada por Deus. Se os irmãos notarem esse texto aqui, desses 27 versículos, os irmãos verão que Paulo ensina perguntando, ele ensina indagando as pessoas, fazendo com isso que as pessoas refletissem, porque não é importante só ouvir a palavra, é necessário ouvir a palavra, pensar sobre ela, refletir sobre ela, colocar o coração nela, pedindo a Deus que traga a cada um de nós esclarecimento da sua parte. Que Deus traga a cada um de nós, irmãos, a sua unção, a sua graça, o discernimento da palavra. Então ele colocava todos para pensar, falando da liberdade absoluta da graça de Deus. O que ele queria dizer com isso? Que o Senhor tem suas maneiras de operar, que o Senhor tem suas maneiras de fazer a sua obra, de ir onde Ele quer ir, de fazer o que Ele quer fazer. E não está, irmãos, nem sempre ligada à nossa conveniência humana. Não está nem sempre ligada à nossa vontade. Eu acho que Deus deveria fazer assim, assado, frito ou cozido. Não, amados irmãos, não. O Senhor opera como quer, da maneira que lhe apraz, como é colocado no coração de Deus. E Ele faz a sua obra como quer. Tanto que escreveu aqui, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e não terei misericórdia de quem eu não tiver misericórdia. Para que os que ouvissem essa palavra e contemplassem as operações das obras de Deus, não se escandalizassem. Porque os irmãos vejam que o povo de Israel cria na salvação, cria numa elevação espiritual, numa redenção, seguindo a lei mosaica, a lei que veio de Moisés, seguindo as instruções dadas pela lei. Entretanto, na lei não há misericórdia, é olho por olho, dente por dente. Matou, vai perder alguém ou vai morrer também. Roubou, corta um dedo, corta uma mão, mata, enforca, apedreja, joga na cova dos leões. Outros eram pisados por elefantes. E assim por diante. Outros eram colocados, irmãos, em cepo de pau, vivo. Era uma carnificina. A lei, ela não trazia nenhum benefício para a alma. Muito ao contrário, ela trazia temor, desespero, muito medo, pavor. E a graça de Deus não. Nós não tememos a Deus por medo, nós tememos a Deus por amor. Senhor, eu amo tanto o teu nome, amo tanto a tua graça, a tua palavra, que eu procuro andar em retidão diante de ti. Bendito seja o nome do Senhor. Eu te amo tanto, Deus, que eu procuro andar em retidão diante de ti, para não entristecer o teu Espírito, Senhor, para não entristecer a tua graça em mim, para que eu seja alcançado por ti, para que eu seja alcançada por ti. Essa liberdade da graça, ela não nos impede de pecar. A graça de Deus não nos impede de pecar, não nos impede de nada, mas ela faz com que nós percamos a vontade de ceder às paixões dessa vida. É tanto amor. É mais ou menos, irmão, a história de José. José, quando foi vendido pelos ismaelitas, foi deixado na casa de Potifar para ser escravo de Potifar. Potifar viu nele um potencial, viu nele uma luz de Deus, viu nele uma escolha de Deus e colocou José sobre toda a sua casa, não foi isso? José governava toda a casa de Potifar. E quando a mulher de Potifar quis estar com ele, quis deitar-se com ele, além de temer a Deus, evidentemente, mas na frase que ele fala, pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que me deu toda a sua casa na minha mão? Primeiro Deus, mas ele lembrou-se da bondade de Potifar para com ele. Ele podia muito bem dormir com aquela mulher, ter relação com ela, ninguém saberia de nada, e a coisa continuaria. Mas ele se sentiu tão agraciado pela
prestígio, enfim, cuidado, atenção que Potifar deu a ele, ainda que ele fosse um escravo, que ele sentiu-se coibido de fazer aquilo. Ele não foi impedido, mas ele não teve coragem, ele não teve vontade de fazer. Ou se teve vontade, resistiu por uma gratidão. Assim é a obediência a Deus. Nós evitamos o pecado por amor a Deus, irmão. Não é por medo de morrer, nem por medo de perder casa, nem por medo de nada disso, mas por amor a Deus. O crente não tem medo de ir para o inferno, ele tem desejo ardente de morar no céu. Glória ao nome do Senhor. É a mesma coisa num sentido diferente. Eu não tenho medo, eu não sirvo a Deus por medo do inferno. Eu sirvo a Deus por desejo de morar no céu. Glorifica a Deus essa noite. Que o Senhor coloque em nós, irmãos, essa boa palavra e essa liberdade absoluta da graça de Deus, irmão. E essa tarde, quando nós vimos algum irmão, alguma irmã, que foi recuperado, que foi salvo, que foi tirado, enfim, do pecado, do erro, e nós vemos aquela pessoa restaurada, vimos aquela pessoa dentro da casa de Deus, não deve ser motivo de escândalo na igreja, deve ser motivo de muita glória a Deus. Aí, Senhor, as palavras que tu desse ao apóstolo São Paulo, ao povo de Roma, por que ele dizia isso aos romanos? O povo de Corinto era um povo contencioso, o povo de Roma era um povo nervoso, italiano, um povo de sangue quente. Bom, vê Nero incendiou Roma. Então eles eram meio que inconsequentes, e eles lidariam, portanto, muito mal, de uma forma muito negativa com essa questão do perdão, da reconciliação, do filho pródigo. E quantas igrejas, quantas congregações, algumas podem ser até da própria CCA, que vem alguém que caiu em erro, e a igreja torna-se, irmãos, como num baile de sangue, num baile de uma surra. Aquela pessoa, quando cai em erro, a hora que ela mais precisa, a igreja põe ela fora. Irmão Rodrigo, mas tá bom, uma vez, 2 vezes, 30 vezes aquele irmão aprontou, nós vamos abraçar. Irmão, ouça as palavras do Senhor Jesus. Os discípulos, indagando, perguntaram: Senhor, se meu irmão pecar, não é errar, pecar contra mim, que é muito sério, num dia, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes, tá bom? Num dia. E o Senhor disse: não vos digo 7, mas 70 vezes 7. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Então, irmão ancião, irmão cooperador, irmãos pastores, presbíteros, bispos, pastoras, enfim, você que preside sobre o povo de Deus, perdoa sem limite, abraça quantas vezes for preciso. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a liberdade absoluta da graça de Deus. Irmão, mas muitos dirão que a minha igreja é isso, é aquilo outro. Irmão, importa que a tua igreja, que a nossa igreja seja um hospital de feridos, de almas, que acolha todos aqueles que vierem a nós. Irmão, mas será que tem salvação? Não é problema teu. A salvação pertence a Deus. A nossa função é cuidar, e não só o presbitério da igreja, toda a igreja, irmãos, toda a irmandade tem essa função de abraçar. E se você está assistindo essa live agora, essa tarde de sábado, você caiu aí de paraquedas, nem você sabe o que você está fazendo aqui, saiba que foi a graça de Deus que te trouxe até esse vídeo, que te trouxe até essa live, para te dizer: todas as vezes que tu vieres a mim humilhado e contrito, eu te perdoarei, diz o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, nós vimos que os gentios também foram chamados, e os que eram considerados o povo de Deus era o povo de Israel. Mas o Senhor disse: chamarei de meu povo aquele que não é meu povo, que não dizem que é meu povo. Irmãos, como que nós nos prepararemos para receber as almas que precisam ser restauradas? Como nós estaremos para receber aqueles que estavam na vida da prostituição, da droga, do tráfico, de tanta dissolução, de tanta perdição? Quando vierem contritos em busca de perdão, a igreja os afastará? A igreja os porá para fora? Ou a igreja os abraçará? Os colocará num bom lugar?
dando a eles toda a honra que for devida, todo o cuidado, todo o carinho, deixando qualquer julgamento para o Senhor nosso Deus. Como está o teu coração, irmão? Como está o teu coração, irmã? Será que nós estamos fazendo tudo para os de casa e para os de fora o rigor da lei? Precisa ir preso, precisa ser morto. Essa menina aí tem que pegar AIDS mesmo, se não for teu filho. Se for teu filho, tudo de melhor. Irmão, que a graça de Deus caia sobre as nossas vidas essa tarde. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor disse: abençoarei quem eu quiser abençoar, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e não terei de quem eu não tiver. Bem-aventurado és tu essa tarde que está sentindo. Bendito seja o nome do Senhor. A misericórdia de Deus alcançando a tua vida, a misericórdia de Deus alcançando a tua casa, a tua família, a tua parentela, os teus negócios, a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Essa graça maravilhosa que é livre, que não se prende numa instituição, que não se prende embaixo de ordem de homem. Essa graça que foi derramada sobre toda a alma que vive, te alcança no nome de Jesus. Alcança todos nós, irmãos. Por isso, ninguém poderá dizer que tem o monopólio da graça de Deus. Essa igreja que salva, aquela doutrina que salva, aquele modelo de culto é o que salva. Não, irmão. A graça de Deus é livre. Ela não se prende a uma instituição. Ela não se prende a um ideal. A graça de Deus é o amor de Jesus personificado na terra, abraçando, cuidando. De maneira que se os irmãos observarem, verão, partindo dos discípulos, todos eram pobres. Lucas era médico, os demais, e Mateus era cobrador de impostos, mas os demais eram indoutos. Pedro era pescador. Santo Deus, cabeça dura, homem de difícil trato. Judas é ladrão e foi até o fim. Então o Senhor cria vaso para honra e para desonra. João, criado para honra. Lucas, Tiago. Não é, irmãos? Tiago foi esfolado vivo, arrastado pelas praças da cidade. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. João exilado na ilha de Pátmos e tantos outros. Paulo morreu decapitado numa masmorra romana. E vasos para desonra. Vasos para desonra. Como foi o caso de Judas. Mas porventura, o vaso não está sob o domínio do oleiro? Não foi o que ele escreveu aqui? O vaso está sob o domínio do oleiro, ele faz do vaso o que quer. Irmão, o oleiro é Jesus, o oleiro é o nosso Deus, e ele faz do seu vaso o que ele quer. E Deus te diz essa tarde: eu quero fazer, aleluia, eu quero fazer de você um vaso de honra na minha presença, um vaso para ser cheio da minha glória. Então permita Deus te tocar, não olha para a esquerda nem para a direita, olha para o Senhor Jesus, irmãos. Olha para o Senhor Jesus e permita, Deus, que nós nos deixemos tocar pelo Senhor. As coisas que nesse momento te parecem difíceis, as coisas que estão inalcançáveis aos teus braços, que você não tem como alcançar, não tem como pegar, o Senhor te diz pela palavra: pela minha graça, todas as coisas contribuirão para o teu bem. Glória ao nome do Senhor. Pela minha graça, eu farei que o sol, a lua, o mar e as estrelas contribuam, coadunem, cooperem para o teu bem. Glória ao nome do Senhor. Tudo que estiver no teu caminho, travado, enroscado, impedido, pela graça de Deus, será solto, liberado, em nome do Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, uma palavra espiritual para nós, trazendo a nós essa reflexão profunda de abnegação também, de alguma forma deixarmos de lado os nossos achismos. Eu acho que deveria ser assim. Não, irmão, deixa tudo na mão de Deus. E quando você vir alguma coisa na sua congregação que aos seus olhos te parecem más, te parecem ruim, ora, busca de Deus e peça ao Senhor intervenção do seu Espírito.
Não julguemos quem quer que seja, irmãos. Nós aqui na CCA, enquanto estivermos aqui, no nome de Jesus, nós vamos abraçar as almas. Se você é músico parado, se você é organista parada, se você é do ministério e está parado, aconteceu alguma coisa, o adversário te fez cair, glória ao nome santo do Senhor. Se tens no teu coração um arrependimento sincero e queres uma nova vida debaixo da graça de Deus, queres o perdão do Senhor, não nosso, porque quem somos nós para te perdoar, mas o perdão do Senhor. Hoje Deus te diz por essa palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória ao nome do Senhor. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, e o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jugo suave, irmão. Até o julgamento de Deus é suave. Até o julgamento de Deus é leve. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor quer que a sua igreja tenha vida, irmão, e vida com abundância. Aquele que te pode conservar irrepreensível é aquele que te cinge essa tarde por essa palavra e te põe no teu coração a virtude do Espírito Santo e visita a tua alma agora e te diz: se tu vieres a mim, eu não te despedirei vazio nem vazia. Se tu vieres a mim contrito, não tem o hino da CCB que canta lá: contrito venho a ti? Como Deus poderá resistir um coração quebrantado? Não resiste, irmão. A humildade vai diante da honra. A humildade é a essência da graça de Deus. E é por isso que Deus te manda essa palavra essa tarde. E diz a todos nós: deixa a minha graça ser livre, deixa eu operar no meio do meu povo, deixa eu resgatar aqueles que eu quiser resgatar. Não põe empecilho, não dificulta, tira a tua mão da minha obra. Santo é o Senhor. E quem quiser, irmão, refutar essas palavras, que o faça, não a nós, mas o faça a Deus. É a palavra que diz a liberdade absoluta da graça de Deus, dizendo isso, que o Senhor salva quem quer, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele reina sobre todos nós. Então, amados irmãos, creiamos nessa santa palavra e entreguemos os nossos corações contritos a Deus. Aqui na tela tem o número do nosso WhatsApp. Você é músico, você é organista, você é do ministério, você é irmão de banco. Quer voltar a servir a Deus? Nós temos um lugar para você aqui. O Senhor me dá ordem para falar em nome de Jesus e de todo o ministério da CCA pelo Brasil e pelo mundo afora. Não nos importa o que as outras igrejas fazem, como elas fazem. Nós vamos seguir a vocação que nos foi dada. Tem lugar para você aqui. Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Santo é o Senhor, glórias a Deus. Altíssimo Deus, voltamos aos teus pés agora em oração de agradecimento, para dar-te louvor e graça por todo o amor, por toda a misericórdia que tu tens tido para com as nossas almas. Senhor eterno, te damos graça pelo culto, pela presença da nossa irmandade, que junto a nós cultuou e adorou a Deus de todo o coração. Todos têm, Senhor, um bom desejo de te adorar, de te buscar, de te glorificar. Receba no céu esse culto e guarda a tua palavra dentro dos nossos corações, pois ela é lâmpada para o nosso caminho e luz para os nossos pés, Senhor. Luz aos nossos pés e lâmpada aos nossos caminhos. De toda forma, a tua palavra ilumina o nosso ser e o nosso entendimento. Dá-nos mais um hino nessa tarde. Abençoa o culto da noite e a reunião ministerial. E conserva-nos na paz de Deus. Em nome de Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos, e vamos cantar o hino 149. 149. Glória a Deus, aleluia.
Santo é o Senhor. Jesus disse: minha voz tu não escutas, vem a mim, pecador, minha paz e meu perdão, porque me busca, vem a mim. Pecador, vem, pecador, Jesus te chama, e Deus, o Pai, também te ama. Com a sua meiga voz, Jesus exclama: pecador, venha. Dos pecados só eu posso libertar-te, vem a mim, pecador, não demores, pois eu quero perdoar-te, vem a mim, pecador, vem, pecador, Jesus te chama, e Deus, Pai, também te ama. Com a sua meiga voz, Jesus exclama: pecador, venha a mim. Sobre a amarga cruz por ti provei a morte, vem a mim, pecador, urgentes tão preciosa sorte, vem a mim, pecador, vem, pecador, Jesus te chama, e Deus, o Pai, também te ama. Com a sua meiga voz, Jesus exclama: pecador, venha a mim. Glória a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembrando então, irmandade, que
Daqui a pouquinho, às 20 horas, tem culto na congregação do Carrão. Está o endereço na tela para a turma aí? Está o endereço aqui? Do lado esquerdo tem endereço. Rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390. A Irmandade está mais que convidada para estar junto de nós. Às 20 horas, culto de novo. Amanhã às 10 da manhã, culto de novo. Às 14 horas de novo e às 18h30. Tá bom? Recebamos a paz de Deus e a graça de Jesus, junto da palavra, estejam nos nossos corações. Amém.